chave para entender a missa está no livro bíblico do Apocalipse. E mais ainda, o único meio pelo qual o cristão consegue verdadeiramente descobrir o sentido do Apocalipse está na missa. Isso é o que diz o Dr. Scott Hahn aqui nesse livro, O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. O Dr. Scott Hahn, ele é um ex-protestante calvinista, doutor em Sagrada Escritura e especialista em Apocalipse. O Dr. Scott Hahn, ele foi pastor protestante por mais de 10 anos e anticatólico. E aqui nesse canal a gente já tem até um vídeo sobre a história de conversão dele, que eu vou deixar aqui o vídeo para quem não assistiu, assistir, porque vale muito a pena. E aqui nesse vídeo hoje eu vou comentar, sobre o jeito que o professor Scott Hahn enxerga o livro do Apocalipse, em especial dentro da missa, o que não é uma coisa baseada apenas nele, e sim de acordo com a tradição da igreja, de acordo com os primeiros padres e os primeiros bispos. Meu nome é Gabriela e aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho de tudo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, em especial sobre catolicismo, cultura, história e entre outros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no canal para eu saber. E também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E também eu gostaria de perguntar como é que vocês estão com o novo Papa. Gostaria de dizer que eu postei aqui um vídeo no canal, o último vídeo. Quem não viu, depois volta pra ver, em que eu estava tomando chá leão no vídeo, e foi o vídeo 2 dias antes do Papa ser eleito. Aí uma pessoa comentou que foi profético. Eu achei engraçado, porque eu nem tinha reparado, E eu também, gente, eu fiquei assim meio chocada, porque também tinha dias que eu tinha salvado o Rerum Novarum, que é o documento do Papa Leão XIII. Então, assim, eu já tinha lido sobre o Papa Leão XIII na mesma semana. E aí, quando anunciaram o Papa Leão XIV, eu fiquei, assim, em choque. Enfim, eu tô muito feliz com o novo Papa, então comenta aí como é que vocês reagiram, o que vocês estão achando. E é isso. Bom, agora indo de fato pro assunto do vídeo, o professor Scott Hahn, ele começou a estudar os primeiros escritos dos primeiros cristãos. Então ele começou a ler e identificar bastante coisas relacionadas à liturgia, à Eucaristia. E como ele não tinha muito contato com a Eucaristia e tudo mais, ele decidiu ir a uma missa como um exercício acadêmico, como um mero espectador. Até porque ele tinha um grande preconceito com a missa, porque ele foi ensinado que a missa era o maior sacrilégio possível, que era o rito onde Jesus Cristo era crucificado de novo e de novo. Então ele foi como um mero espectador, como se fosse um exercício acadêmico, e ele diz que ele deixa a Bíblia do lado dele aberta assim no banco, e sentou lá no finalzinho da capela e ficou assistindo, e prometeu que não ia participar de nada, não ia levantar, não ia responder, porque ele não iria participar de idolatrias. E aí, então, conforme foi passando a missa, ele relata que ele percebeu que a Bíblia não estava ali apenas do lado dele no banco, mas sim diante dos seus olhos. E ele até diz que ficava com vontade de levantar e gritar: "Meu Deus, eu posso explicar tudo isso que está acontecendo com base na Bíblia. Isso é maravilhoso." Especialmente quando o sacerdote chegou na parte do Cordeiro de Deus, levantou a hóstia e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aí ele identificou exatamente onde ele estava, que ele estava no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro nada mais nada menos do que 28 vezes em 22 capítulos. Então ele percebeu que ele estava na festa de núpcias do Cordeiro, descrita por João no último livro da Bíblia. Aí ele voltou na missa no outro dia e no outro dia, porém ainda restavam muitas dúvidas nele, então ele foi se aprofundando, e conforme ele foi estudando, ele se converteu ao catolicismo. E tem já essa história aqui, como eu já falei. E antes da gente entrar exatamente no ponto sobre o Apocalipse, tem algumas considerações aqui que ele faz, alguns pontos que ele diz sobre a missa que eu acho muito importante. Então eu vou falar um pouquinho brevemente sobre esses pontos, porque assim, é muita coisa. Esse livro, assim, gente, ele tem muito conhecimento, muita coisa. Então, assim, aqui eu sou uma fonte secundária do livro. Então eu recomendo muito que você compre o livro. Eu vou deixar o link na descrição, porque assim, acho que eu vou ter que reler esse livro pelo menos umas 2 vezes para poder entender melhor, absorver melhor os conhecimentos, porque realmente tem muito detalhe e muita coisa muito, muito, muito boa aqui nesse livro. O ponto que eu gostei bastante é que ele
ele traça conexões com o Antigo Testamento e com a missa. Então ele faz relação com a Páscoa, a Eucaristia, outras coisas que não tem como eu ficar me aprofundando aqui. Mas uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, assim, nessa questão do Antigo Testamento, que eu vou ler aqui das minhas anotações, é sobre a Todá. Talvez o antepassado litúrgico mais notável da missa seja o sacrifício da Todá do antigo Israel. Assim como a Eucaristia, Todá em hebraico, significa oferta de agradecimento ou ação de graças, era uma refeição sacrificial compartilhada com amigos para celebrar gratidão a Deus. Começava com a lembrança de uma ameaça mortal e terminava exaltando a libertação divina. E aqui um exemplo clássico é o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Que Jesus cita esse salmo na cruz. Então, os ouvintes, as pessoas que estavam lá presentes na crucificação de Jesus, muito provavelmente elas reconheceram esse salmo, porque antigamente, né, as pessoas recitavam, então era de costume, era uma oração de costume. Então, os ouvintes reconheciam a referência e sabiam que este salmo terminava com uma nota de vitória e salvação. Assim, ao citá-lo, Jesus demonstrava sua esperança confiante. Então, olha como a Todá, ela tinha uma semelhança com a Eucaristia. Ambas expressam adoração por meio da palavra e da refeição. Ambas incluem uma oferta não sangrenta de pão sem fermento e vinho. Olha isso, uma oferta não sangrenta de pão sem fermento e de vinho. Os antigos rabinos afirmavam: no tempo messiânico, todos os sacrifícios cessarão, exceto o sacrifício da Todá. Esse jamais cessará por toda a eternidade. Então, assim, a gente vê uma clara relação, né, da Todá com a Eucaristia. Isso é incrível. E aqui também o Scott cita que os primeiros cristãos, eles eram frequentemente acusados de canibalismo, porque eles realmente acreditavam que aquilo era o corpo e o sangue de Jesus Cristo, assim como a igreja ainda acredita, né? Mas há muitas pessoas que acham que é um símbolo, uma metáfora, mas não, realmente Jesus quis dizer que era o corpo e o sangue dele. Tanto que os primeiros cristãos eram frequentemente acusados de canibalismo. E também lá na Didaquê, que é um documento apostólico do século I, já até salvei para eu poder comprar, fala sobre a Eucaristia, fala sobre fazer um ato penitencial, fazer um ato de arrependimento antes da Eucaristia. Então, o Scott cita algumas coisas desse documento aqui, mostrando como tem relação com a Santa Missa. E também fala sobre a liturgia, como muitas pessoas acreditam que a liturgia seja algo forçado, algo ensaiado, sendo que não é. Que na nossa vida nós precisamos de ordem para as coisas, nós precisamos da sequência, de organização, e é isso que a liturgia vem fazer. Ela vem trazer essa ordem. Então, não é porque dentro da liturgia, dentro da missa, a gente já tem aquelas palavras que a gente sabe que vamos ter que responder, palavras decoradas, que quer dizer que essas palavras são falsas. Então, por exemplo, quando você quer demonstrar afeto por alguém, você diz eu te amo. Quando você quer demonstrar agradecimento, você diz obrigado. Isso já é algo assim, ensaiado, pré-determinado. E não quer dizer que quando você diz eu te amo ou obrigada, você realmente não tem afeto, você realmente não esteja agradecido. A liturgia, ela envolve o ser humano por inteiro, a alma e o corpo. E dentro da liturgia, os católicos não apenas ouvem o evangelho, eles cheiram, eles veem, eles ouvem e eles saboreiam. Uma coisa muito interessante também que eu achei foi que ele citou, né, o lecionário, as leituras da missa, que quando ele era pastor, ele que escolhia quais livros iam ser lidos, quais passagens, e ele tinha uma tendência sempre a escolher os livros preferidos, as passagens favoritas. Então ele ficava por anos sem ler alguns versículos, alguns livros do Antigo Testamento. E que na missa, se você for na missa todos os dias, em 3 anos você vai ter lido praticamente a Bíblia inteira. Então, olha a importância de ter um rito, a importância de ter uma ordem, para a gente poder, de fato, conseguir fazer com maestria. E muitas pessoas, às vezes, acham a missa chata, monótona. A homilia do padre é isso, é aquilo. A homilia, ela não é um show de stand-up, não é algo que tem que ficar prendendo a sua atenção.
o Espírito Santo ele pode agir através de um pregador simples, de que não tenha um vocabulário tão robusto, que não saiba fazer as melhores metáforas e as melhores conexões, mas o Espírito Santo pode falar sim através dele. Bom, e agora indo mais para a parte do Apocalipse em si, o Scott Hahn, ele explica muitas teorias, muitos pontos de vista das quais pode ser o Apocalipse. Então ele diz sobre que tem teorias futuristas, ou então outras pessoas que acreditam que o Apocalipse já aconteceu, é algo do passado. E o Scott Hahn, ele não descarta nenhuma dessas possibilidades, ele acredita primordialmente que o Apocalipse está relacionado com a missa, com a liturgia, com o passado, que é a destruição do templo de Jerusalém, e também com o futuro, com a batalha espiritual e com a segunda vinda de Jesus Cristo. O Scott Hahn, ele acredita que o enfoque principal não deve ser essas teorias, essas questões muito futuristas, porque governos bestiais vêm e vão. Então as pessoas já acharam que a besta do Apocalipse era Hitler, Stalin, Napoleão, e aí a gente perde focando muito nessas coisas que não tem como a gente ter certeza e esquece do essencial, porque o Apocalipse ele também está no presente, está no agora, que é na própria missa, que é o céu encontrando a terra. Mas eu vou dar antes da gente entrar na questão da missa em si, eu vou dar uma leve resumida nessas outras visões, né, do Apocalipse, para a gente poder compreender um pouquinho melhor também. No Apocalipse, João alude às grandes provações que os cristãos enfrentavam em sua época. Os intérpretes apresentam uma longa lista de possíveis tribulações descritas no livro: a queda de Jerusalém, a destruição do templo, a sangrenta perseguição de Nero, a perseguição posterior por Domiciano, a perseguição anterior pelos judeus, naturalmente em um certo sentido espiritual. Todas essas interpretações são verdadeiras, pois o Apocalipse realmente oferece apoio a todos os cristãos que passaram por provações e perseguições de qualquer tipo. Mas, em sentido literal, o Apocalipse trata primordialmente da queda de Jerusalém. Então aqui primeiro ele diz que o Apocalipse, né, ele é como se fosse uma resposta de Deus para os primeiros cristãos diante de uma tribulação. Porque para nós, hoje em dia, a gente olhando para trás, depois de 2000 anos, a destruição do Templo de Jerusalém, né, para a vinda de uma nova Jerusalém no futuro, ela é algo fácil de se lidar. Mas agora, imagine os primeiros cristãos. A maioria deles eram judeus e Jerusalém era a terra santa desses filhos de Israel. João indica claramente que a grande cidade do Apocalipse 11 é Jerusalém. Em Apocalipse 16:7, a prostituta, embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, remete às infidelidades de Jerusalém, denunciadas no Antigo Testamento. Profetas como Ezequiel, Jeremias e Isaías descreveram a cidade como prostituta. Então, em Apocalipse 20:21, vemos a nova Jerusalém descer do céu, preparada como uma esposa após a destruição da cidade prostituta. Observe o contraste. Duas cidades, uma prostituta e a outra esposa. Uma Jerusalém substitui a outra. Os detalhes da destruição descritos no Apocalipse correspondem exatamente à história da destruição de Jerusalém. Em Apocalipse 17:19, João mostra uma cidade destruída pelo fogo. Jerusalém foi de fato destruída pelo fogo. A história culmina com a descida da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21:2, a morada de Deus com os homens. Apocalipse 21:3, nela não há mais choro nem morte, pois as coisas antigas passaram. Essa cidade simboliza a esposa do Cordeiro, isto é, a igreja glorificada em união plena com Cristo. Essa é a promessa final do Apocalipse, a comunhão definitiva com Deus. Também o Apocalipse, ele mostra essa batalha espiritual entre o bem e o mal. Temos o dragão que persegue a mulher e ele explica aqui também muito bem sobre Maria e Jesus, como Maria é a mulher revestida de sol. E ele até diz assim, ó: lembro-me dos meus anos de estudo do Apocalipse como protestante. Muitos de nós viam helicópteros soviéticos nas pragas de gafanhotos mutantes, mas negávamos com veemência que Maria fosse a mulher vestida de sol, que deu à luz o Salvador,
Ao ler o Apocalipse, devemos resistir à tentação de forçar interpretações extravagantes e, ao mesmo tempo, não negar o óbvio. Então, ele diz aqui, que essa luta simboliza a perseguição da igreja, o combate espiritual constante e a oposição entre o reino de Deus e o reino dos mundos. Também explica no livro sobre a questão das bestas. João descreve dois tipos de bestas. Uma que corrompe o poder político e a outra que simboliza a autoridade religiosa corrompida. Então ele vai explicar bem no livro, não tem como entrar muito em detalhes aqui. E também, assim, o ápice do livro, né, que é o ponto principal do livro, é o Apocalipse como liturgia celestial. Então ele diz que houve a destruição do velho mundo lá no o Templo de Jerusalém. Então todo aquele mundo, o velho mundo, ele foi destruído. Então o templo com seus sacrifícios, todos aqueles costumes antigos. E aí vem um novo mundo. E o Apocalipse, ele vem exatamente para ajudar os cristãos a discernir o que deve manter e o que deve morrer junto com aquele velho mundo. Algo muito interessante que ele fala aqui é que o Apocalipse, como a missa, se divide nitidamente ao meio. Então a missa ela se divide em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Os 11 primeiros capítulos tratam da proclamação das cartas às 7 igrejas e a abertura do livro. Essa ênfase em leituras faz com que essa primeira parte seja quase igual à liturgia da palavra. De maneira significativa, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse indicam uma espécie de rito penitencial. Nas 7 cartas às igrejas, Jesus usa o verbo arrepender-se 8 vezes. A segunda metade do Apocalipse começa no capítulo 11, com a abertura do templo de Deus no céu e culmina com o derramamento das 7 taças e o banquete das núpcias do Cordeiro. Com a abertura do céu, as taças e o banquete. A segunda parte apresenta uma imagem impressionante da liturgia eucarística. Ele também deixa aqui várias referências. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui para vocês verem melhor. Que aí vocês podem pesquisar e ver na Bíblia as várias referências da missa dentro do livro do Apocalipse. Então, quem for ler o livro, eu recomendo também muito que leia o livro do Apocalipse também, porque vai ser de muito proveito para entender melhor. E também ele diz assim, em Apocalipse 6, João vê sobre o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios era derramado sobre o altar. Assim, os mártires são oferecidos como sacrifícios vivos, e seus clamores por justiça sobem a Deus. Por isso, desde os primeiros tempos, a Igreja deposita as relíquias dos santos mártires sobre os altares. Os anciãos celestes, vestidos como os sacerdotes de Israel, aparecem servindo diante do altar. Em Apocalipse 14, João descreve um exército de homens consagrados à virgindade, figura dos celibatários, sacerdotes do Novo Testamento. Onde, então, encontramos essa realidade viva hoje? Onde há sacerdotes paramentados, homens consagrados ao celibato, relíquias nos altares, invocação dos anjos, veneração à mulher coroada de estrelas na Igreja Católica, especialmente na Santa Missa. E em Apocalipse 2,17 a gente lê: ao vencedor darei o maná escondido. E o que é esse maná escondido? Então, a gente lembra da promessa de Jesus no Evangelho de João. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas o pão que desce do céu é tal que aquele que dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 49 a 51. O maná foi o pão contido cotidiano do povo de Deus durante a peregrinação no deserto. E agora Jesus oferece algo maior, que é a Eucaristia, durante a missa. Então a gente vê como o Apocalipse ele está no passado, no presente e no futuro. E como que a gente vive o Apocalipse no dia de hoje. Porque ele relata exatamente esse encontro do céu e da terra que a gente vive em cada missa. E aqui nós temos várias referências à liturgia e como tudo é tão belo e tão bonito e às vezes a gente não dá o devido valor. O Dr. Scott Hahn ele também até ressalta a importância da gente participar bem da missa, participar bem da comunhão. Antigamente, os primeiros cristãos, eles se confessavam em praça pública para todo mundo ouvir. E agora que a gente tem o sacramento da confissão, que é algo totalmente assim sigiloso, a gente será que a gente assim usufrui o tanto que a gente
deveria, o tanto que a gente pode. E ele também cita um estudo que diz que 90% dos católicos estadunidenses, eles não concordam com a igreja sobre o uso de métodos contraceptivos, sobre esse assunto da natalidade. E a gente crê que, como são católicos, eles vão à missa e eles recitam o credo. Então eles falam lá, creio na Santa Igreja Católica. Quais são as consequências desse falso testemunho? Será que quando a gente está lá recitando o credo, creio na Santa Igreja Católica, a gente está fazendo tudo que a Santa Igreja manda? A gente está de acordo com ela? A gente está em comunhão com a igreja? Então durante a missa a gente tem que ter muito cuidado. Porque por várias vezes a gente fala amém, a gente recita o credo, esse credo pelo qual pessoas morreram por conta de um credo. E às vezes a gente fala da boca para fora, a gente concorda, a gente fala amém. E será que a gente vive aquilo com que a gente está concordando? A gente vive aquilo que a gente está proclamando? Também ressalta o quanto é importante a gente se preparar para a missa, a gente chegar mais cedo, a gente entrar em estado de oração, ficar em silêncio, não... E às vezes, assim, a gente precisa não prestar atenção nas outras coisas ao nosso redor. Que às vezes a nossa batalha espiritual vai ser a gente não julgar, por exemplo, a pessoa que está do nosso lado, que às vezes está com uma roupa indecente para ir na missa, ou então a música que não tá muito boa. A gente não ficar irritado com uma criança que tá chorando. Nessas pequenas coisas que realmente estão as nossas batalhas. E é uma batalha especialmente difícil porque ninguém tá vendo. Você não vai ganhar uma medalha por causa disso. Ninguém vai te dar, nossa, parabéns por você não ter julgado a homilia do padre hoje. Ninguém vai te dar uma medalha por isso. É realmente uma coisa que só Deus está vendo. Então ele termina o livro assim, nos convidando a participar melhor da missa, a nos concentrar, participar, entender melhor cada parte da missa, realmente se entregar, saber aquilo que a gente está falando, e buscar estar em comunhão também com o próximo, né? Não ter esses julgamentos. Nem sempre a pessoa que vai estar do nosso lado ali é a pessoa que a gente mais gosta e mais ama no mundo, mas é importante ter essa comunhão e participar bem da missa e da Eucaristia.